padrão interno. Por que eu estou colocando essa questão do padrão interno? Porque tem um exame muito importante na nossa área, que é o exame de alcoolemia, né? E nós utilizamos essa técnica do padrão interno. Lembra que antes da mudança da lei, existiam faixas de concentração de etanol que poderia indicar a culpabilidade da pessoa. Hoje não, hoje qualquer concentração é suficiente. Mas importa saber a concentração hoje? Hoje sim. Embora não seja assim essencial para prender uma pessoa num crime de trânsito, mas tem outros tipos de crimes, não só de trânsito, homicídio, suicídio, um monte de coisa. E você saber a concentração do etanol no sangue é importante, porque a concentração do etanol no sangue modifica o comportamento da pessoa, de euforia até agressividade, né? Então, a medicina forense estuda isso há muito tempo e sabe que a concentração é importante. É diferente da concentração num homem, numa mulher, tudo isso modifica. Exatamente. Até mesmo, como o colega falou, para saber se é a imputabilidade ou a inimputabilidade. Então, continua valendo o exame de padrão interno. E como é que nós fazemos isso? Olha, se você ouvir falar agora de Headspace, você agora não vai mais ter dúvida que você está assistindo um feriado de Jornada nas Estrelas, nem Perdido nos Espaços. Headspace é uma técnica simples, muito simples. O nome é mais complicado do que a técnica em si, que é utilizado em laboratório forense, e você vai ver como é fácil de entender. O Headspace é aquela situação. Você tem aqui um gráficozinho aqui, só para vocês lembrarem, um desenhozinho. O Headspace é isso aqui, ó. Eu passei aqui para essa imagem que está maior. O Headspace é isso aqui, ó. Lembra do sangue, da alcoolemia? Pá, beleza. A amostra pode ser o sangue, urina, amostra líquida ou sólida também. Alô, pessoal? Alô? Headspace, líquida ou sólida. Lembra daquele material carbonizado lá que chegou para mim? Aquele resto do sofá queimado? Que eu vou fazer uso da cromatografia para identificar se tem ali uma gasolina. Porque gasolina não é uma substância que você vai encontrar numa residência. Se você tem um incêndio numa residência, tem uma gasolina, é suspeita de ser criminoso. Então, eu posso colocar minha amostra sólida aqui dentro desse frasquinho. A ideia é ter um frasquinho, ó, onde eu mostro a minha amostra aqui. Coloco minha amostra dentro desse frasquinho e fecho esse frasquinho. Mas estou falando aqui da amostra biológica, portanto eu vou falar do sangue. Vou até pintar de vermelhinho aqui para vocês. Eu estou pesquisando aqui o meu analito, ó. Estou pesquisando etanol. E o etanol está dissolvido na minha matriz, no meu sangue, certo? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar esse etanol? Eu vou usar a técnica da cromatografia da cromatografia gasosa, com detecção de ionização por chama. Calma, não se assuste com esses nomes, que vocês vão entender isso na aula de cromatografia. Mas o detector é ionização por chama. Eu vou explicar esse negócio de ionização lá na aula. Mas o etanol, por que eu coloco desse frasquinho fechado? Porque eu vou colocar esse frasquinho, ó, dentro de uma estufa e vou aquecer ele, ó. Vou aquecer. O que é que acontece com o etanol, gente? O etanol é volátil, então ele vai se desprender da fase líquida e vai para a fase gasosa, vapor, né? Por que eu faço isso? Porque eu vou pegar esse gás, que deve ter etanol e mais outras coisas lá, né? Vou sugar esse gás através de uma seringa e vou injetar no meu cromatógrafo gasoso, certo? Cromatógrafo gasoso, CG. Às vezes GC, porque às vezes vem em inglês, o pessoal troca. Mas a ideia básica é isso, é pegar, botar no frasquinho. Pode ser líquido, pode ser sólido também? Pode ser sólido também.
Ah, então eu posso analisar a amostra sólida no cromatógrafo gasoso? Posso, usando a técnica de Headspace. Tá? Essa técnica de Headspace tem mais duas variações. Essa é o Headspace dinâmico, ou estático, perdão. A outra que você vai conhecer é o dinâmico. Essa é a ideia central, certo? Agora, voltando aqui para o padrão. Essa é a ideia central, Headspace. Voltando, depois lá você injeta no CG lá, certo? Gente, a gente não recebe uma ou duas amostras, não. A gente recebe 30, 40, 50, 100 por semana, 200 por semana. Então a gente precisa colocar isso no mostrador automático. Isso diminui os erros, né? Estou falando isso porque a questão que vem na frente vai falar sobre mostrador automático. Tá? E esse aqui é o equipamento, o CG, certo? Então, mas como é que funciona a história do padrão interno? Bom, o padrão interno eu vou escolher uma substância que tenha semelhança química com aquilo que eu estou analisando. Se eu estou analisando o etanol, eu vou escolher uma substância que tenha aproximação a ela, que no caso aqui eu escolhi um álcool isopropanol, né? Se você escolher a mesma substância, você vai entender por quê. Você vai usar o álcool também para fazer a curva, mas você precisa de um padrão interno. Você vai usar o álcool como se você fizesse aquela curva, como se fosse um padrão externo. Mas você além do padrão externo, que é o próprio álcool, você vai ter um padrão interno que é uma substância semelhante a ela. E você vai ver por quê. Então você vai preparar uma solução com esse padrão interno para você adicionar a sua curva de calibração. Então vamos ver que você tem seu frasquinho lá de Headspace, né? Você tem lá o seu sangue. Você vai adicionar uma quantidade de sangue a essa amostra. Você adicionou uma quantidade de sangue em 100 microlitros, né? 100 microlitros. Aí você vai fazer o quê? Bom, agora você vai adicionar o seu padrão. Também, você vai colocar o seu padrão lá dentro. Você vai colocar lá o isopropanol lá dentro, certo? Você tem aqui o sangue. Você tem aqui uma quantidade de isopropanol, certo? O padrão interno é o isopropanol. Vai na amostra. Não, aqui não é a amostra ainda. Mas aqui não é a amostra, aqui eu estou preparando a curva. Mas vai na amostra também. Aqui eu vou preparar uma curva. É o semelhante. Agora eu vou preparar a curva com o etanol. Agora eu vou pegar o etanol puro em água. Isso é tudo para preparar a curva, né? Então você tem o sangue, eu tenho o isopropanol e tenho o etanol aqui. Só que aqui eu preparo o etanol, em concentrações diferentes aqui. E no caso eu escolhi 5 concentrações. Porque eu não sei como é que vai vir minha amostra. Eu não sei como é que ela vai vir, que concentração ela vai vir. Então tudo isso eu estou preparando só para comparar, para preparar aquela curva. Certo? Preparar aquela curva. Mas só como a minha resposta agora não é um gráfico assim de plotagem. A minha resposta é num CGMS, com picos. Então você vai ver como é que funciona. E o etanol, em diversas concentrações. Né? Eu não boto isso de vez, eu coloco uma amostra, eu faço uma para essa, 3 vezes na verdade, eu faço até 3 vezes. Eu faço uma para essa, faço uma para essa, faço uma para essa, faço uma para essa, e tudo isso aqui eu vou fazer repetindo 3 vezes. Cada uma delas aqui. No mínimo 3 vezes. Mas isso é para poder obter dados estatísticos de erro, né, certeza, desvio padrão, para dar um tratamento estatístico, né? Então eu vou fazer isso
eu vou preparar, então, no mínimo aqui 5 amostras. Vou preparar 5 amostras. Sempre. Cada uma delas tem sangue puro, cada uma delas tem meu padrão e tem uma concentração diferente de etanol. Se eu for multiplicar por 3, então é 3 vezes 5, 15. Aí, observe agora que você vai ter a resposta do seu padrão. Agora você vai ter, aqui você tem a curva de sua curva de calibração, e aqui você vai ter a resposta do equipamento. A resposta do equipamento vai ser assim, ó. Você vai ter um pico do seu padrão interno, isopropanol, e você vai ter o pico do etanol, certo? O padrão interno, lembre-se que o padrão interno eu coloquei uma quantidade fixa, 500 microlitros, em todas as amostras. Portanto, o pico dele tem o mesmo tamanho. Concorda comigo? A resposta do equipamento vai ser sempre igual para o isopropanol. Mas a resposta para o equipamento, para o etanol, não vai ser a mesma, né? Então, vamos supor que essa relação aqui seja para esse. Porque eu escolhi esses 3 aqui? Só para mostrar o seguinte. O que é que você vai ter lá? A relação da concentração do etanol, você vai relacionar com a razão da área dos picos. A área do pico do etanol dividida pela área do isopropanol. Por que eu estou falando de área, gente? Eu estou falando de área porque eu estou falando de cromatografia. Cromatografia não dá a resposta como uma espectrometria, como aquele gráfico de absorvância, né? Que você vai lá na curva de absorvância. Cromatografia me dá a resposta em picos, né? Então eu tenho que ter outra forma de relacionar. A forma mais adequada é você relacionar a área, porque a área tem a ver com a concentração. Quanto maior a área do seu pico, maior a concentração do seu produto na amostra. Então, ao fazer essa relação aqui, ó, de área do etanol com o isopropanol, você tem a sua curva de calibração. Agora sim você vai pegar a sua amostra, que você não sabe qual é a concentração que está, de etanol, vai injetar junto com o seu padrão interno. E vamos supor que a concentração, a razão de área lá, seja de, quando você injetou, seja de, por exemplo, seja uma razão de 2 da sua amostra suspeita lá. Se está na razão de 2, a área do etanol, do pico do etanol, dividido pela área do isopropanol, do seu padrão interno, for 2, você vai nesse gráfico aqui e vai ver que 2 está entre, ó, que sua concentração está entre essas duas aqui. Você não vai fazer isso com gráfico. O computador, ele vai fazer o cálculo para você. Certo? O computador vai fazer o cálculo, vai fazer a integração e vai lhe dizer exatamente qual é o valor da concentração. Certo? Você não vai fazer tabelinha, isso aí. Tem um computador para calcular isso aí. É um pouquinho mais complicado, mas também não é tão difícil de você entender, não. O uso do padrão interno. A única coisa que eu mudei aqui foi a forma de aquisição da resposta do equipamento, que o outro é no espectrofotômetro e esse agora é uma cromatografia, que me dá a resposta em picos. Por isso que eu uso a área em vez de resposta do equipamento. Só complementando, Débora, só para... Aqui já seria um exame mais prático, onde você pega a amostra do sangue, né? Adiciona o seu padrão interno, tudo isso no frasquinho, né? Vai o sangue, vai o padrão interno, que pode ser outro álcool, não precisa ser só isopropanol, não, pode ser butanol, que tem que ter semelhança com, tem que ser álcool, né? E que tem que ter uma cadeia não muito grande. É um padrão interno. Adiciona a sua amostra, seu padrão interno, passa a curva, e aí depois você vai ver a área desse pico com a área desse pico aqui, ó, que é o padrão interno. Ó. O padrão interno é o isopropanol. E aqui o seu analito.
O computador vai ver, calcular a razão entre as duas áreas aqui e vai dizer que o valor está naquela faixa de concentração tal. É isso. Entendeu? Beleza. Eles estão se tornando aí, ó, peritos de laboratório também. Daqui a, quem sabe, no futuro próximo, a gente vai colocar os laboratórios no interior também. Pelo menos algumas técnicas a gente pretende colocar, interiorizar, né? A técnica da cromatografia, por exemplo, é uma técnica que a gente quer colocar às mãos dos peritos do colega do interior. Tem muitos exames que nós fazemos com a cromatografia. Portanto, é muito importante a utilização da cromatografia. Você te perguntou, Débora, o que? Se a Débora está perguntando qual a técnica que nós mais utilizamos. Cromatografia, e vai cair uma questão de cromatografia. Eu estou vendo essa questão lá. Essa questão de cromatografia cai porque é a técnica que a gente mais usa, gente. Isso no Brasil todo, no mundo todo. Entendeu? Cromatografia. Sim, cromatografia é uma outra aula. É uma outra aula. Gente, eu não poderia deixar de falar da técnica de Headspace, que eu já falei para você. Essa técnica de Headspace, como ela é simples, mas ela é uma técnica que tem algumas limitações. Portanto, com o tempo foram se desenvolvendo, melhorando, otimizando essa técnica. E a partir do Headspace estático se desenvolveu a técnica do Headspace dinâmico, que a gente vai ver na questão na frente. E para melhorar ainda o Headspace dinâmico, foi desenvolvida uma técnica chamada microextração em fase sólida. Apesar do nome ser assim um pouco mais complexo, mas ela é tão simples também de entender. Mas observe agora a situação. A questão é que eu recebia aquelas amostras sólidas no laboratório, ou uma amostra biológica, coloquei o Headspace, mas eu não consegui identificar nada. Meu laudo pode sair como negativo? Pode. Pode sair como negativo. Mas pode ter ainda alguma coisa ali dentro? Pode. Pode sim, porque a minha técnica tem limitação. A minha técnica tem uma sensibilidade limitada. Certo? E para aumentar a sensibilidade da técnica, se desenvolve, no caso do Headspace, foi desenvolvida essa técnica de microextração em fase sólida. Ela aumenta a sensibilidade da minha técnica. Então, o que era negativo no Headspace estático pode passar a ser positivo nessa técnica aqui. O resto de material coletado no local de incêndio, você concorda comigo? Se o cara colocou incêndio, se o cara usou gasolina para queimar uma empresa, um carro ou algo semelhante, você concorda comigo que a gasolina praticamente foi totalmente consumida, né? Concorda comigo. Então, se eu quiser ainda encontrar um traço ali de gasolina, eu tenho que usar uma técnica muito, mas muito sensível. Ainda assim é possível encontrar. Mas depende da sensibilidade da minha técnica. Se eu uso um Headspace dinâmico, eu tenho uma limitação. Se eu uso uma microextração em fase sólida, que seria assim o parente rico o primo rico do Headspace estático, aumenta a minha seletividade. E olha como ela acontece. Você vai ter aquele mesmo frasquinho aqui, ó, do Headspace, certo? Seu analito ali no meio líquido ou sólido, como for, né? Agora, gente, o que você vai colocar? Lembra que eu aquecia isso aqui, vinha com o injetor, succionava somente os gases, a fase gasosa, e injetava. Agora a brincadeira é diferente. Agora eu não vou succionar esse gás. Agora eu vou colocar uma sonda. Em vez de ser uma agulha ali para succionar o gás, eu vou colocar uma agulha que tem uma sonda. Essa sonda é de um material de afinidade com o que o meu analito, afinidade muito alta. Então, o meu analito vai se grudar nessa sonda, vai se adsorver nessa sonda, certo? Devido à afinidade. Percebeu?
Então agora eu uso um sólido. Por isso que diz que a extração fase sólida. Micro porque é uma sonda bem pequenininha. Então essa sonda vai aderir os analitos. E com essa sonda agora, a sonda então é retirada do frasco. Aqui ele mostrando que pode ser em fase líquida ou em fase gasosa, né? Então essa sonda aqui, ó, com os analitos aderidos a ela, lembram daquela lei universal da química que eu falei a vocês, semelhante dissolve semelhante? Então se eu estou pesquisando aqui combustível é o que, gente? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é polar ou apolar? Essa noção você tem que ter. Não é muito exigir de você, de um economista, não é muito exigir de você, um fisioterapeuta, não é muito exigir de você essa noção de polaridade. Isso eu quero que vocês levem para a prova, porque pode ser que venha. Então, hidrocarboneto, a gasolina, é uma mistura de hidrocarbonetos. Eu vou falar um pouco mais sobre gasolina, né, quando falar sobre alteração de gasolina, mas são substâncias apolares. Certo? São apolares. Então essa fibrazinha aqui vai ter que ser constituída de que tipo de substância? Uma substância polar ou apolar? Apolar. Então essa fibra vai ter uma afinidade com o meu combustível, se eu estiver pesquisando aqui, no caso, resíduo de incêndio, vai aderir a ela, e essa fibra então é levada para o meu equipamento. O meu equipamento então tem uma câmara de injeção, vai receber a fibra e com o calor vai soltar aqueles analitos que estão aderidos a ela. E vão liberados para serem identificados no equipamento. Entendeu? Ok, gente? Débora quer fazer uma pergunta. Não, eu estou comentando aqui. Ela está perguntando onde estão a parte sólida. Eu estou falando aqui que tanto serve para sólido como para líquido. Certo? Então não se prenda a essa imagem aqui. Essa imagem aqui me parece que o autor aqui colocou um líquido, né? Um líquido aqui. Então você pode usar tanto como líquido ou como sólido. O importa é que se você colocar sólido, você vai aquecer da mesma forma que você aqueceu o outro headspace dinâmico. O analito vai passar para a fase gasosa. A sonda vai entrar na fase gasosa e vai aderir. Ou se for líquido, eu não uso essa técnica aqui, nunca usei essa técnica aqui, mas a outra eu já usei. Parece que o líquido também existe essa possibilidade da sonda entrar na líquido. Nunca utilizei essa técnica aqui. Mas a outra eu já utilizei. Eu já consegui resultado que saía negativo no headspace e saía positivo na microextração. Por quê? A sensibilidade disso aqui é muito maior. Sensibilidade muito maior do que a outra técnica. Então, se você ouvir falar em sensibilidade do equipamento, já sabe que tem a ver com a capacidade dele detectar quantidades mínimas, né? Então, essa pergunta aqui, ela, no concurso aqui para perito de Santa Catarina, o laboratório de toxicologia forense analisa a amostra de sangue de vítimas fatais de causa violenta para determinação de alcoolemia, né? Em relação às causas jurídicas da morte, as amostras são provenientes de vítimas de acidente, homicídios, suicídios e de outras causas externas. Os acidentes de trânsito têm sido estudados com maior ênfase devido à importância e impacto socioeconômico que essas mortes representam em todo o mundo. A nova lei 11.705, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, tem provocado uma mudança de hábitos da população. O consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas por condutores de veículos está proibido. Aquilo que eu comentei, né? Os exames toxicológicos em vítimas nessas condições são obrigatórios. E você vai analisar as questões, as sentenças e dizer se é falso ou verdadeiro. Essa questão eu achei que eu coloquei, tem informações aqui. A única informação que me interessa a você é essa, daquilo que eu estou estudando com você, isso aqui, ó. As outras são interessantes se você saber por uma questão de, mais por farmacologia, não é tanto
o nosso propósito. Mas o gabarito está aqui. Mas o que eu quero que você lembre é que as análises de etanol podem ser realizadas pela técnica da cromatografia em fase gasosa e que esse detector é um detector de ionização por chama, né? Então, o que a gente... Às vezes você vai ver essa representação aqui, CG ou GC. GC porque é em inglês, né? E feed por quê? Porque Flaming Ionization Detection. Isso, o examinador, ele não vai fazer isso com você, ele vai fazer como ele colocou naquela questão CLAI, botou lá o significado. Dificilmente ele vai colocar a sigla e deixar que você se vire. Porque foi uma prova para perito químico, por isso que ele deixa a sigla lá, que o perito químico tem que saber, mas o perito criminal... Diga, como é o seu nome? A Débora está perguntando se poderia ser outro detector. Poderia ser, sim. Poderia ser outro detector. Espectrometria de massa. Esse seria outro detector que poderia ser. Mas o custo dele, para a finalidade dele, o de ionização de chama é mais barato e se presta muito bem para a complexidade do etanol, que é uma molécula bem conhecida, bem fácil de detectar. Então não é tão recomendado usar um espectrofotômetro ou um espectrômetro de massa. Mas a gente vai falar isso, viu, Vanessa, um pouco mais quando estudarmos a cromatografia, né? E aqui também tem outra questão do padrão, né? Essa aqui também falou de padrão. Então essa aqui é a verdadeira, né? Aqui, olha a pegadinha que ele fez aqui, ó. É frequente a utilização de padrão de cocaína como padrão interno nas análises de etanol pela técnica de cromatografia gasosa, sendo importante para cálculo das concentrações relativas. Tudo que ele falou aí está certo. É certo o quê? Cocaína, gente. Isso. Isso, o padrão interno, ele tem que ser de mesma natureza daquilo que você está pesquisando. Então você vai usar cocaína para você analisar etanol, pelo amor de Deus, né? Então não. Então você usaria, frequente a utilização de isobutanol, de propanol, butanol, álcool. Se ele botasse aqui um álcool ali, aí pronto, estaria tudo certo. Então aqui você tem condições de responder essas duas questões, ó. As outras duas questões são mais relacionadas à parte farmacológica, então não me interessa discutir aqui com vocês. E o tempo está correndo, e eu ia parar mas eu não estou... Tempo corre. Pronto, gente, para a gente finalizar essa questão de padrão, eu vou dar uma passagem rápida aqui e falar sobre a adição de padrão. Imagine a situação agora. A situação agora é a seguinte: você já sabe como fazer uma calibração com padrão externo. Lembra daquele caso do formol? Você já sabe como fazer uma calibração com padrão interno. Lembra do caso da alcoolemia? Agora imagina que o que você está pesquisando, imagina que você quer identificar uma quantidade muito pequena, mas muito pequena mesmo, de uma amostra que veio para você que praticamente não tem quase nada ali. Vamos supor a situação de disparo de arma de fogo. Muitas vezes você, como perito criminal, vai ao local e para você ter certeza da dinâmica, um local onde houve vários disparos de arma de fogo, para você ter certeza da dinâmica do que aconteceu ali, você vai coletar uma amostra do anteparo onde um projétil atingiu uma parede, uma mesa. Você vai com um papelzinho de filtro embebido de ácido nítrico, você vai fazer uma raspagem daquilo ali, vai coletar aquela amostra ali e vai mandar para mim para pesquisar se tem chumbo. Por que chumbo? Porque chumbo é o material constituinte do projeto da arma de fogo. Certo? Isso para você ter certeza que houve um disparo.
Muitas vezes a pessoa chega lá com um veículo, eu sofri um atentado, dispararam aqui a marca no meu carro. Aí você vai, tá bom, é marca de arma de fogo, vamos ver. Aí você vai passar lá um suave, né? Ou um desse papel de filtro, vai coletar, vai mandar para mim lá no laboratório identificar, pô, será que tem chumbo aí? Pesquisa de chumbo. Porque com chumbo você tem como inferir que aquilo ali se trata de um disparo. Então, a amostra é de uma composição desconhecida, difícil, né? Complexa. E a sua espécie que você vai pesquisar, absorvente, que eu falo que está absorvendo, vai absorver a resposta do seu equipamento, tem a concentração muito baixa. Muito baixa. Então não tem como você utilizar aquela técnica de padrão externo. Não tem, que é muito pouco mesmo. Aí o recurso é você usar a técnica da adição do padrão. Certo? Aqui você tem a sua amostra problema. Aquela amostra que tem quantidade muito pouca de chumbo, por exemplo, né? Chumbo é Pb na química. E você vai então adicionar concentrações de solução, e agora você vai adicionar a concentração de solução de chumbo também. Você vai ter um padrão de chumbo. E agora a sua adição de concentrações, você vai preparar amostras com concentrações de chumbo numa faixa onde o seu equipamento tem condições de ler. Então o seu padrão são dentro de uma faixa que o seu equipamento tem condições de ler. Então a adição de padrão é isso. Você vai colocar a sua amostra em cada uma dessas soluções que você sabe que você tem lá, vamos supor, 2%, 4%, 6%, 8%, né? E você adiciona o seu padrão. Ou adiciona a sua amostra em todos os seus padrões. Com isso, você vai ter uma faixa de resposta, certo? E nesse gráfico aqui, com a projeção desse gráfico, você pode então calcular a quantidade do seu analito. Não é assim, mais ou menos, que funciona a adição de padrão. Então, quando você tiver quantidades muito poucas, né? Então você utiliza um padrão semelhante, né? Prepara soluções em diversas concentrações e coloca a sua amostra lá para ver como é que o equipamento vai responder. É isso. Essa questão aqui vai falar do padrão, da adição de padrão. Aqui, ó, adição de padrão. Então, vamos ver aqui como ele poderia cobrar aí uma questão de... Eu coloquei essa questão também porque ela fala um pouco sobre a microscopia eletrônica de varredura, um assunto que a gente já vai estar vendo também, já vai se acostumando com ela. As técnicas, vou ler, as técnicas tradicionalmente empregadas na análise de resíduo de disparo de arma de fogo incluem a espectroscopia de absorção atômica. Lembra que espectroscopia de absorção atômica serve para você fazer leituras de metais? Lembra aquele caso do cabelo? Metais pesados? Chumbo, metal pesado. Então eu posso utilizar essa técnica de absorção atômica. Tanto absorção como de emissão atômica. São técnicas semelhantes. Mas a gente não vai falar sobre emissão, só sobre absorção. A microscopia eletrônica de varredura associada à análise dispersiva de energia de raio-x, calma, não se preocupe com esses palavrões todos ainda. Nós vamos falar sobre isso quando falar sobre os módulos relacionados à análise espectrofotométrica. E a voltometria de redissolução anódica. Isso, olha, nem eu sei que é isso aqui, nem se preocupe, e nem precisa saber. Certo? Então, às vezes, você tem questões que vão dar muita informação, mas não vão nem necessário você responder. Você vai ver que não vai ser necessário você responder. Com o que eu lhe falei aqui, você responde essa questão. Dessas, as mais comumente usadas em laboratório de análise forense é a espectrometria de absorção atômica, de fato, a gente até falou um pouquinho sobre ela, e a microscopia eletrônica de varredura,
com a associação de uma análise de dispersão de energia por raio-x. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho essas duas coisas lá. Eu tenho isso e tenho isso no laboratório. Aqui. Isso aqui é a voltametria anódica, ser um método não destrutivo, podendo ser antes preliminar. Nada disso aqui, isso vai me importa. Isso aqui, tudo que ele falou aqui pode esquecer. Pode esquecer. É só informação. O que ele quer? Para a determinação de chumbo, que substância é essa? Antimônio e bário. Calma, vocês vão falar muito sobre esses três elementos quando eu falar sobre resíduo de disparo de arma de fogo, bário. Chumbo, antimônio e bário, porque esses três elementos fazem parte da pólvora do cartucho. Então quando o cara dispara, aquela pólvora é depositada na mão. Esses três elementos metálicos, eles fazem parte dessa pólvora, do iniciador. Eu vou explicar isso na hora certa. Então ele está dizendo, para determinar esses elementos, pelaquela técnica de voltametria, tem-se utilizado o método da adição de padrão. Na verdade, o que ele quer saber é se você conhece um pouco sobre o método da adição de padrão. Nada a ver com voltametria nem nada. Então, a pergunta que ele faz: o método de adição de padrão deve ser empregado quando a matriz que contém as espécies a serem analisadas é de relativa complexidade. Certo, né, gente? É certo. E consiste na adição de volumes diferentes e conhecidos de uma solução padrão à amostra, cuja concentração é desconhecida. Tudo isso que a gente falou, está perfeito o que ele falou. É exatamente isso que diz o método padrão interno. Então toda aquela questão que ele botou, todo aquele conteúdo e tal, na verdade é para responder uma questão simples. Então, gente, tenham assim, calma quando vocês enfrentarem uma questão assim. Às vezes a questão parece ser muito difícil. A questão que caiu sobre explosivo mesmo no meu ano é a questão que eu li assim, fiquei desestimulado. Falei, pô, eu não estudei nada de explosivo tal, meu Deus. Quando caiu assim a questão, ver aquele negócio, teste de Traus, não sei o que, meu Deus, o que é isso? Ah, meu Deus, aquela desespero assim. Mas quando eu fui ler a questão com mais calma, ele queria saber mols. Saber se eu entendia de mols. Número de mols. Quer dizer, é uma questão básica, né? Então, pô, aí eu fiz a questão, graças a Deus acertei. Mas deu um desespero, né? Na hora. Então, se você já vai preparado psicologicamente, entendeu? Para você encarar essas situações, relaxa, meu amigo. Relaxa, até tá ali. Você já levou o seu conhecimento. Relaxa que você relaxado, quem sabe a coisa vai mais, flui mais rápido, mais fácil. E às vezes é uma questão muito mais fácil que você imagina. É porque aqui ele não explicou muito bem. Volumes diferentes do seu padrão, e volumes conhecidos, diferentes e conhecidos, no seu padrão, né? De uma solução padrão. A amostra. Aquele A amostra. Então você vai adicionar volumes conhecidos com volumes diferentes e concentrações conhecidas à amostra. Entendeu? E aqui, só para a gente ganhar um pouco mais de intimidade, já com a microscopia eletrônica varredura, é a técnica espectroscópica que permite a obtenção de imagem do material particulado presente no resíduo de disparo de arma de fogo. Certo ou errado? A resposta já está aí, né? Qual foi a pegadinha dele aqui? É aproveitando, mas não precisa nem olhar a questão passada. Ó, o enunciado você não precisa nem olhar. Basta você olhar essa sentença aqui.
Esqueça o enunciado, não vai dizer mais nada. Foi só contexto ali. Por que essa questão está errada, gente? Porque a microscopia eletrônica de varredura não é uma técnica espectroscópica. Então é isso que eu quero que você leve desses encontros, né? Noções básicas. O que é espectroscopia? São técnicas que você vai utilizar radiações eletromagnéticas. O que é radiação eletromagnética? É a luz visível, é a luz ultravioleta, é a radiação infravermelha, certo? A espectroscopia vai analisar muitas coisas. Uma delas é, você pode identificar materiais, você pode analisar concentrações de soluções. Essas questões a gente vai guardar um pouco elas para frente, para você entender mais a diferença entre umas e outras, porque ainda... Mas o conceito básico você está certo. Cada material absorve um determinado comprimento de onda, tá certo, viu? Mas o que eu quero que você raciocine aqui é o seguinte: você não tem a obrigação de saber isso agora, não tem a obrigação de saber isso agora, que eu vou explicar isso para vocês. Mas o que o microscópio eletrônico ele resolve, como é que ele enxerga a partícula lá, não é com a luz. Não é o microscópio óptico que você utiliza a luz. O microscópio eletrônico ele usa elétrons. Porque a radiação dos elétrons é muito, mas muito, muito menor que a radiação da luz. Então, se a radiação dela, se o comprimento de onda dela é muito menor, ela consegue resolver coisas muito menores, né? Por isso que o microscópio eletrônico é utilizado para enxergar essas partículas aí que estão na faixa do nanômetro. Essa do voltametria? Qual? Serve. Eu não conheço não, mas serve. Porque ali, contexto ali, ele está explicando, né? Ele está afirmando aquilo ali, e aquilo você tem até que entender que é verdadeiro. Mas a gente não utiliza essa técnica, eu nunca vi ninguém utilizar essa técnica aí. Passa desconhecido. Então, gente, eu vou deixar essas questões para vocês olharem, estudarem, analisarem, para ganhar tempo. Então, eu deixei várias questões aqui para a gente entrar na parte de tratamento de dados, senão a gente não consegue completar aqui a nossa carga horária. Mas eu prefiro assim, eu prefiro colocar mais questões, encher de questões, porque se a gente não consegue resolver todas aqui, você pode respondê-las como exercício, né? E até depois, quiser tirar uma dúvida, a gente pode tirar offline, né? Como o colega ali quer tirar uma dúvida, eu vou tirar a dúvida dele offline, por causa do tempo. Então tem questões bem interessantes. Olha aqui o microscópio eletrônico de varredura, o jeitão dele aqui, como ele é, né? Então, só para você ter uma ideia do jeitão dele. A sua amostra está aqui, ó, nesse compartimento, e a partir de um filamento tungstênio aquecido, né, altíssimas temperaturas aqui, e um sistema de colimação de feixes de elétrons. É bonito nisso aqui, rapaz, é uma tecnologia assim fantástica. Você consegue incidir os feixes de elétrons em cima da sua amostra, varrendo. Ela vai varrendo, o feixezinho de elétron vai varrendo a sua amostra. Por isso chama microscopia eletrônica de varredura. Aquele estubezinho que é coletado na mão do suspeito de tiro é colocado aqui, aquele estubezinho, que é um pedacinho de adesivo assim, quadradinho, né? Então ele vai varrendo aquilo ali, ó, os elétrons, pesquisando a presença daquela partícula de chumbo, bário e antimônio. É bonito. É o nosso departamento de polícia técnica com tecnologia avançada. Só existe em São Paulo e em Brasília e na Bahia. Esse aí é o jeitão do cromatógrafo gasoso, mas a gente vai falar sobre ele. Esse aí é um esquema da cromatografia em camada delgada, mas a gente vai falar sobre ele também. Aqui essa imagem para mostrar para vocês como é que chega o pó branco. O pó branco é altamente suspeito para a criminalística, né? Agora, não quer dizer que o pó branco seja cocaína, né? Mas que
De cocaína, na verdade, existe até muito pouco, na verdade. Né? Porque você vê o que é que tem, o que é que vem naquele pó branco ali. Cocaína é 5% no máximo. 5%. Estatisticamente, 5%, máximo 10%. O resto é adulterante que vem. Açúcar, sal, bicarbonato de sódio, ele bota lidocaína, benzocaína para dar um efeito anestésico, né? Cafeína para dar um efeito estimulante, tudo isso em pó. Tudo isso em pó. Né? Aí mistura com. Esse aí é o mais comum encontrado que cocaína pura. Cocaína pura a gente não encontra aqui. Olha o Headspace aparecendo aqui de novo. Tá vendo o Headspace? Ó? Então, em análises forenses e em outros ramos da toxicologia, a técnica Headspace é largamente empregada para extração de analíticos voláteis. Foi isso que nós falamos. Headspace utilizada para extrair o etanol, que etanol é volátil, é um analito. Etanol é analito, é volátil. Sobre o procedimento para a extração de agentes tóxicos, gasosos e voláteis, utilizando a técnica de Headspace, marque a alternativa correta. Aí você vem aqui, letra A. Amostras sólidas não podem ser utilizadas para análise Headspace. Falso ou verdadeiro? Falso. Eu falei tanto para vocês do incêndio, né? Falso. Isso aqui falseou a sentença. O Headspace dinâmico permite que sejam extraídas substâncias na ordem de parte por trilhão. Talvez você não tenha a certeza de responder, mas eu falei para você que o Headspace estático é aquele que nós falamos sobre a alcoolemia, e falei assim do Headspace dinâmico, mas falei um pouco en passant, né? Que é uma forma de você otimizar o Headspace. Eu falei a você que aquele Headspace estático foi melhorado. Mostrei da microextração em fase sólida e comentei en passant o Headspace dinâmico. Tá certo isso aqui. A resposta é letra B, não é isso? Então isso aqui tá certo. Mas veja as outras sentenças. A quantidade de amostra não interfere na concentração do analito na fase gasosa. Não é. A quantidade de sangue não vai interferir. Não é coerente. Claro que interfere. Se eu usar 1 litro de sangue, eu vou ter muito mais chance de achar algum analito ali do que se eu usar só 1 microlitro de sangue, né? A extração de voláteis por essa técnica permite atingir ótimo rendimento, independentemente da complexidade da amostra. Não, né? Se a amostra estiver sólida, estiver líquida, tudo isso vai interferir. O Headspace estático apresenta maior sensibilidade do que o Headspace dinâmico. Ao contrário. É ao contrário. E é mais indicado para amostras que possuem apenas traços de substâncias de interesse. É justamente ao contrário. O Headspace dinâmico apresenta maior sensibilidade. Eu falei de sensibilidade aqui, né? Lembra? Então o Headspace dinâmico, na verdade, você vai pegar o seu frasquinho de Headspace e vai aumentar a pressão dele ali. Aumentando essa pressão, você faz com que os analitos se volatilizem mais. Você vai forçar o equilíbrio líquido-gás. Você vai aumentar o equilíbrio, você vai forçar que mais voláteis passem para a fase gasosa. Você vai forçar o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio líquido-vapor. Lei de Chatelier, né? Deslocamento do equilíbrio. Então, vamos falar agora. Eu ia dar intervalo, mas não tenho condições de dar intervalo, gente. Vamos levando. Vocês vão se dando um intervalo, né? O pessoal de casa, hein? Bote um cafezinho do lado e vamos levando, certo? Veja a situação, meu. Você está dando risada, mas veja agora a situação. Você vai receber isso aqui, ó, analisar. Você vai chamar o delegado, que é um perito da cidade aí. É a Débora, é a Vanessa. Chama a Vanessa de plantão. Vanessa, recebemos uma mercadoriazinha aí, vamos mandar para você. Coisa pouca. Aí Vanessa entra em desespero, né? Eu até hoje entro porque a Vanessa não vai entrar, né? Pô, meu Deus do céu. Primeiro que aqui tem coisas que a gente não gosta de mexer, que é dinheiro. E quando vem dinheiro, é um problema, né? O dinheiro é um problema. Porque, meu amigo, você tem que fazer a cadeia de custódia funcionar muito bem. Pega tudo isso, fotografa isso muito bem. Vai ter que escrever tudo que tinha, contar um por um. Fotografa nota por nota. Ou um conjunto de notas assim, né?
e diz que recebeu tanto, né, etc e tal, e tem que ser muito bem documentado. Mas veio também droga. Normalmente manda uma droga pra gente. Dinheiro aparece muito pouco, gente. Não entra em desespero, tá? Pra gente praticamente só aparecem as drogas. O dinheiro já é processado. Porque o delegado vai dar outro encaminhamento com o dinheiro, né? A droga, só se ele suspeitar que naquele dinheiro tenha um vestígio de cocaína e não encontrou a droga. Ele não encontrou a droga, só encontrou o dinheiro num ponto de tráfico. Então ele quer que eu analise se naquele dinheiro estiver cheio de cocaína. E cá para nós é muito fácil até encontrar numa nota de dinheiro você e cocaína. E não é muito difícil não. Não é muito difícil não. Me dá uma nota aí que eu analiso lá e vou encontrar cocaína. Não é muito difícil não. Por quê? A acessibilidade do equipamento é muito pouca. E o dinheiro circula muito. Eu pego traços, né? Mas aí que você encontra esse problema pela frente, você vai ter que aplicar a técnica da amostragem. Você vai ter que separar isso. Você vai ter que segmentar isso por tipo, né? Por cor, por tamanho. Você vai ter que separar, né? Então, a amostragem, ela passa pela segmentação. Eu preciso fazer um laudo que me conste quantidade de material e qualidade, o que tem ali dentro, né? Então, esse primeiro laudo, depois separa tudo, tá vendo? Dinheiro para cá, erva para lá, pó para lá, pó de suspeito, pedra de crack para outro. Você vai contabilizar isso tudo. E aí você vai usar uma técnica chamada uma técnica de amostragem arbitrária. Tá? Você no campo vai usar essa amostragem arbitrária. Você no laboratório vai usar a amostragem estatística. Mas no campo você não tem tempo de fazer estatística. Então você vai ter que fazer uma amostragem arbitrária. O que é essa amostragem arbitrária? Você vai usar um critério do escritório das Nações Unidas que trata sobre crimes, né? Então, controles de crime contra tráfico de drogas. Então, as Nações Unidas ela tem um grupo de estudos lá, tem um escritório, né, que ela tem a finalidade de criar padrões e criar metodologias para as polícias e as áreas de segurança pública terem critérios semelhantes na hora de abordar situações diversas possíveis, né? Então, esse critério de amostragem aleatória, volto a dizer, se ele perguntar para você, o critério de amostragem aleatória tem base estatística, você vai dizer que não, certo? Mas tem o bom senso, né? E nesse bom senso você utiliza esse critério. Eu não acredito que seja para decorar isso não, mas só para você entender que existe essa amostragem de forma aleatória. Se você tiver até 10 unidades, você coleta todas as 10 e manda para o laboratório. Se você tiver entre 10 e 100 unidades, você coleta também 10 e manda para o laboratório. Se você tiver uma quantidade maior que 10, 144, por exemplo, você vai tirar a raiz quadrada de 144, que é 12, você vai pegar 12 e vai mandar para o laboratório. Entendeu? Esse é o critério que estatisticamente, isso é provado matematicamente pela lei da probabilidade, que você não vai encontrar um falso positivo, um falso negativo, nem um falso positivo aqui. Você vai ter estatisticamente uma alta probabilidade, assim, 99% de você encontrar naquela sua amostragem ali o que você está procurando. Professor, de 100 eu vou pegar só 10. E se naqueles 10 não tiverem a cocaína? E se a cocaína tivesse também nos outros 90 que eu deixei lá? Estatisticamente, né, é provado que, não diria nem estatisticamente, diria probabilisticamente, é provado que você tem uma probabilidade de 99,9% de você não cometer uma amostragem mal feita. Diga.
Se por acaso uma probabilidade não existe, existe a probabilidade, pode, muito remota existe. Mas se acontecer, meu amigo, o cara se safou. Se safou, o material que você mandou para mim, eu vou dizer, não encontrei. Já foi, né? Meu laudo vai sair negativo. Mas é muito difícil. Exatamente. Não é a única forma de prova. O delegado, ele vai, não, mas você estava numa boca ali de tal, você tem assim, papapá. De repente o delegado vai pedir até outro exame, mandar mais amostra. Não, analise melhor, manda outra, tal. Pode pedir, de acordo com as circunstâncias que ele achar conveniente. Mas é muito difícil, porque o exame preliminar, quando eu faço, o exame preliminar ele é genérico, não é específico. Então, mesmo que o cara tenha colocado só adulterante lá, vai dar aquela gotinha, quando botar aquela gotinha vermelha, vai ficar azul, porque o meu exame preliminar é um exame que ele identifica alcaloide. A cocaína é um alcaloide, mas a cafeína também é, a benzocaína também é, entendeu? Então, mesmo que ele tenha colocado só cafeína, benzocaína, e não tenha colocado nada de cocaína, meu exame preliminar vai acusar. Um azulzinho lá, um exame preliminarmente, eu suspeito que tá positivo para o grupo alcaloide da cocaína. Aí o cara vai ser preso. Em flagrante, né? Depois vai ser analisado o laudo definitivo para ver se realmente aquele alcaloide ali é a cocaína ou se era outra coisa, como cafeína, por exemplo. Cafeína o cara não vai ser preso. Pergunta do colega se os exames periciais, se geralmente eles são feitos mais na fase de inquérito, ou seja, aquela fase pré-processual, ou na fase processual, onde o indiciado passa a ser o réu, né? Muda de nome, o cara é indiciado quando está na fase de inquérito. Quando o cara entra para ser julgado, né, por um juiz ou por um jurado, ele passa a ser um réu. Geralmente, a maior demanda é na fase pré-processual, na fase investigativa, né? Mas existem demandas na fase processual, que aí é que a complexidade aumenta, porque a partir de 2008 passou a existir a presença do assistente técnico, que seria assim o perito do réu, né? Esse assistente técnico, como o Badam Palhares, né? Como esses caras midiáticos assim, eles como se fossem os peritos dos réus. Então ele pode questionar o meu laudo, me chamar lá para dar depoimento. Acompanhar a perícia. Não, acho que não. Não. Dá uma olhada no Código de Processo Penal. Acho que ele não pode acompanhar, não. Surgiu uma duvidazinha aqui, mas é bom dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada depois no Código de Processo Penal. Isso pode ser uma questão importante. Isso pode ser uma questão. Gente, a parte estatística, que eu vou tratar de números agora. Então, você que ainda não tomou café, você que ainda não comeu alguma coisa, está chegando perto da hora do almoço, agora vai bater um pouco mais de pressão, né? Porque tem uma parte numérica aí mais pesada. Mas o que eu quero que você extraia disso aqui, essa parte numérica, estatística, é a noção de desvio padrão, incerteza e exatidão. E desvio padrão, erro. Que eu acho que se vier uma questão, ele vai tratar de erro. E como você analisar o erro de uma medida, de uma medição, estatisticamente, eu acho que pode vir a questão aí. Duvido muito que ele fale de média, sobre mediana, sobre moda, isso aí ele com certeza não vai falar. Mas a importância da estatística está justamente naqueles tratamentos de dados quantitativos. Aquelas informações que vão analisar quantos por cento tem daquele material. Quando eu coloco no meu laudo um valor quantitativo. Quando eu coloco no meu laudo um valor quantitativo, eu tenho que dar a minha margem de certeza. Porque toda medição tem um erro naquela medição. Tem um erro intrínseco. E esse erro, você tem que entender as fontes desse erro, porque pode vir uma questão também sobre isso. Então, a parte estatística,
primeiro desafio do perito é a amostragem. Eu falei das amostragens das drogas, falei daquele método aleatório, mas tem um método estatístico. Então o método estatístico que eu não tinha falado lá, eu falei daquele método aleatório, aquele método da ONU. Mas quando você trata de uma amostragem estatística, você tem que segmentar. Vamos supor aqui que você tenha um terreno de 10 por 20, você tem um corpo naquele terreno ali, e você tenha uma amostra de um suspeito com terra no sapato dele. Então, como é que você vai tratar, por exemplo, se ele teve presente naquele terreno ali? De repente você pode, com a amostra da terra do suspeito, você pode fazer uma amostragem daquele terreno, e a partir daquela amostragem você compor uma amostra única. Entendeu a ideia? Aí ele pegou o terreno de 200 metros quadrados, dividiu em 100 pedacinhos de 10 centímetros, 10 por 10. Melhor dizendo, dão 20 mil pedacinhos, né? E aí ele escolheu 100 pedaços aleatoriamente. Estou dando um exemplo. Não estou dizendo que seja necessariamente desse jeito, né? Dependendo dá muito trabalho você fazer isso, né? Dá muito trabalho. E seria uma amostragem aleatória. O cara pegou assim sem critério. Agora, se você tem um terreno onde você identifica que naquele terreno você tem materiais diferentes, o que é o correto você fazer? O correto você fazer é você separar percentualmente quanto de área tem de cada material daquele terreno. E você, ao coletar aqueles 100 pedacinhos de 10 centímetros, 10 por 10, você vai fazer isso de forma a respeitar as proporções de cada terreno, de material constituinte de cada terreno. E foi isso que ele fez. Ele pegou a foto, né? Aí o cara pega a foto, faz um quadriculado, né? Na foto, na imagem, bota o papel quadriculado e vê quantos por cento tem de cada parte do terreno. E aí, naqueles 100 pedaços, ele pega proporcionalmente. Isso que você chama de amostra complexa, que é uma composição. Então, a amostra deve ser uma composição que represente aquele todo ali. Deve respeitar uma proporcionalidade. Você não pode sair pegando só amostras do terreno de cor laranja. Não adianta você pegar das 100 amostras, 90 do cor laranja, 3 de cor marrom e 7 de cor azul. Não adianta também. Você tem que ter uma proporcionalidade. Respeitar isso. Então, veja essa questão. A questão que caiu no concurso, gostei muito dessa prova, gente. Se vocês puderem, baixe ela, tente resolver. É uma prova muito boa. Gostei muito da prova, como foi feita. Tem contexto. Uma prova para o Rio de Janeiro, na 2013. É uma prova bem recente, né? Gostei dessa prova. Eu uso muito aqui para a gente responder questões aqui. Para perito criminal. Não foi para perito criminal de laboratório, então foi um perito criminal de forma geral. Então, uma prova que cabe bem para vocês. Vale a pena. Responda essa questão aqui. A separação analítica. As separações analíticas podem permitir a identificação dos constituintes separados se as correlações apropriadas forem feitas ou se uma técnica de medida sensível à estrutura for empregada nos ensaios. Com base nestas afirmações, analise as alternativas a seguir. Ele está falando uma afirmação relacionada ao laboratório, daquilo que nós falamos aqui sobre sensibilidade, sobre amostragem, etc. e tal. Mas observe que ele está perguntando aqui sobre amostragem somente. Item 1. A amostragem é o processo usado para a coleta de uma amostra representativa para análise. Perfeito. Perfeito. Né?
Materiais heterogêneos irão produzir amostras heterogêneas para análise. Verdadeiro ou falso? Tendo a mesma composição do material. A resposta é falsa, né? É falsa. Por que é falso? Você repare. Materiais heterogêneos. Lembra daquele terreno? Aquele terreno não é um solo heterogêneo, aquele que tem as manchas. Irão produzir amostras heterogêneas. Depende. Se você fizer uma amostragem, aquela amostragem proporcional, você não vai produzir uma amostragem heterogênea, você vai produzir uma amostragem homogênea. Você depois vai levar no moinho de bolas, vai homogeneizar. Então a sua amostra, você vai coletar ela diversificada, mas você pode homogeneizar ela e produzir uma amostra homogênea. Lembra do moinho de bolas que você coloca para homogeneizar? Entendeu? Lembra do caso da roupa da menina, que tinha lá um terreno e do suspeito? Eu tive que homogeneizar a amostra dela para tratar de comparar com a amostra do casaco do suspeito. Entende? Então, isso não é verdadeiramente, né, certo, né? Não é uma verdade absoluta. 3. A preparação de uma amostra é o processo. Diga. Tá certo, né? Tem a mesma composição do material? Não necessariamente, né? Também a composição do material não. Não necessariamente. Depende de como você coletou. 3. A preparação de uma amostra é o processo que converte uma amostra bruta em uma amostra de laboratório homogênea. É isso aí que você faz na preparação da amostra. Já pegar aquela amostra bruta e tenta homogeneizar ela, né? Para fazer uma análise mais comparativa, que muita análise forense, gente, é comparativa. O que eu quero dizer com isso? Lembre daquele caso da menina que foi enterrada com o caso da terra no casaco do suspeito. Então eu tenho que comparar. Fio de cabelo, eu tenho que comparar o fio do cabelo que está colado lá na vítima com o fio do cabelo que está do suspeito. DNA, eu tenho que comparar o DNA lá que foi encontrado no canal vaginal da vítima que foi violentada, do sêmen, com o do suspeito. Muitas análises são comparativas. Diga. Podendo ser homogêneas. Tendo a mesma composição do material, recebendo a mesma composição do material. Rapaz, é difícil de dizer. Tendo uma composição aproximada, né, seria mais correto. Podendo ter a mesma composição, seria mais correto. Porque imagine só a situação, né, meu velho? Você viu a complexidade das amostras como são. Por isso que eu coloquei as fotos ali, porque dá causar aquele impacto em vocês. Causando aquele impacto, vocês vão ter o sentimento da dificuldade. E com isso você vai poder interpretar uma situação dessa com um pouco mais de segurança. Entendeu? Por isso aquelas fotos impactantes que eu coloquei no começo. A preparação de uma amostra é um processo. 3 já foi, tá verdadeiro. 4. A amostra bruta tem que ser representativa de um lote e a sua escolha é crítica para que a análise seja válida. É aquilo que nós falamos. E não usar um critério, aquela droga, né? Aquela de 100 drogas ali, você pegar 10, né? Você pega 10. Se você não usar um critério, você pode pegar 5, e 5 justamente não tem a droga, não tem a cocaína. Então você deu mole, né? E aí o laudo sai como negativo para cocaína e é possível que tenha outras amostras ali com cocaína e o cara não vai ser preso, certo? Então façam essas questões também de amostragem simples. Essa aqui, por exemplo, de acordo com o conceito relacionado à metodologia de análise, julgue os itens subsequentes. A amostragem é o processo de coletar uma pequena massa de um material cuja composição represente exatamente o todo do material que está sendo amostrado, podendo ser do tipo representativa ou aleatória. Certo ou verdadeiro? Perfeito. Aleatória é quando a gente pega
né? Te pega assim, sem escolher, né? Sem critério de escolha. Mas existe quantidade. Você não tem critério de escolha, mas você tem que respeitar aquela quantidade mínima que a recomendada pela ONU, né? 115. Na química analítica, o analista deve avaliar não somente a precisão, que descreve a reprodutibilidade das medidas, mas também a exatidão, que indica a proximidade da medida ao valor aceito e é expresso pelo erro. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais agora na frente. Para você ter mais segurança de responder que essa questão é verdadeira, vamos ver agora um pouquinho mais de detalhes sobre exatidão, precisão. Vamos ver, tentar responder o quão confiáveis são os testes de laboratório.